Olá, a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Ora, se você deseja saber mais sobre o plano de Deus para a sua vida, entre em contato com www.web.org.br e peça um curso bíblico gratuito ou ligue para um dos seguintes telefones. Telefone DDD 31 8857 4704 ou 8584 1153. Quem mora nessa região aqui de Sabará, Minas Gerais, poderão sim ter mais facilidade, né, em encontrar uma igreja adventista do sétimo dia que possa visitar. Fica mais fácil ainda. Mas se você desejar fazer o curso via online, poderá fazê-lo também. Ou mesmo que você deseje que o curso seja entregue na sua casa, também será disponibilizado para você, sem você pagar nada, né? E nós temos outros endereços aqui pelo telefone, que é de BH, seja Belo Horizonte, Minas Gerais, né? 31 também o código, né? O DDD. 2121 6900. Juiz de Fora, Minas Gerais, é o 32 o código, né? 3313 4665. Governador Valadares, o código é 33. E o número telefônico é 32 12 7000. Rio de Janeiro, o código ali, o DDD é 21 31 78 90. Então são esses os números telefônicos, né? O Vitória também, o DDD é o 27 2104 8522. E assim você vai compreender mais amplamente, né, a vontade de Deus para você. Então, eu vou orar neste momento e depois nós vamos estudar esse interessante estudo, né? Que se chama A Origem do Mal. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela bondade e misericórdia para conosco. Peço que neste momento o Senhor ilumine nossos corações, nossa mente, para entendermos e podermos divulgar o reino de Deus para todos aqueles que desejam entrar neles. Então, neste momento, peço que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é tão bom, como diz os cristãos, por que a maldade ou maldades no mundo? E as coisas ruins acontecem também com as pessoas boas. Ora, essas respostas para tais perguntas são necessários, né? Um estudo bem elaborado das Sagradas Escrituras para entendermos, né, a origem do mal. Quando ele apareceu no mundo perfeito, criado por Deus, para descobrirmos a verdade, temos que começar examinando os textos de Apocalipse 12, o versículo 7 a 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O dragão é símbolo de Satanás.
a antiga serpente chamada Diabo, né? E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado para a terra e os seus anjos com ele. João, o profeta do Apocalipse, viu em visão o grande conflito entre Cristo e Satanás no céu. Isso aconteceu no céu. Porque houve esse conflito. Você sabe responder por que houve esse conflito? É o que vamos descobrir. Vamos ao céu em nosso pensamento, para vermos como se desenrolou a rebelião nesse lugar santo. O que vemos ali? Nos céus, é claro, é a perfeita harmonia entre os habitantes e Deus. Mas essa harmonia foi quebrada por um anjo descontente chamado Lúcifer. Ele tinha o livre arbítrio como os demais anjos criados por Deus. Eles poderiam escolher servir a Deus ou não. Eles não eram robôs, né? Programados por uma mente inteligente, como a de Deus. Eles amavam a Deus e tinham prazer de servi-lo, porque viam um Deus de amor. Ele é a fonte do amor. Isso significa que o amor nasce dele, porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todas as ações de Deus são de amor. O amor não deve ser forçado. Só o amor desperta amor. O desejado de todas as nações, página 11. Deus respeita a liberdade de escolha de cada pessoa, entendeu? Negar essa liberdade é acabar com a capacidade de amar. E Deus não quer fazer isso. E isso tira toda a possibilidade de nós sermos felizes. Felizes, né? Ele, o soberano do universo, não nos trata como escravos. Pelo contrário, ele nos atrai para si mesmo, pelo seu amor. E assim ganha a nossa lealdade. Ele sempre enfrenta o conflito com amor e justiça. O mal não irá durar para sempre. O Senhor irá erradicá-lo de tal forma que o pecado nunca mais ressurgirá no universo. O mal não foi criado por Deus e nem o diabo. Ele criou Lúcifer, um anjo de brilho ofuscante. O anjo que saiu das mãos de Deus, Lúcifer, era um ser de luz, né? Um ser maravilhoso. E fazia parte de sua perfeição a liberdade de escolha. Algumas ideias discordantes, veja bem, irão com certeza dizer, se Deus sabe de todas as coisas, por que ele criou Lúcifer? Né?
que mais tarde se tornou Satanás, o adversário de Deus e de sua igreja também, aqui na terra. E assim, se Deus tivesse destruído Lúcifer, segundo essa ideia, teria evitado tanta tragédia, né? O mal não seria alastrado. E assim parece lógico, né? Esses pensamentos, né? Mas os pensamentos humanos não são os pensamentos de Deus. Veja bem, o nosso pensamento muitas vezes não se encaixa com os planos de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E aqui, o caso de Deus, o plano dele era diferente, porque ele permitiu que o mal amadurecesse, crescesse e se desenvolvesse, né? Então é que nós vamos aprofundando nesse raciocínio bíblico, né? Os pensamentos de Deus são mais sábios do que os pensamentos humanos, né? A nossa visão é curta, está entendendo? Estou dizendo para você, é curta quanto os planos de Deus. Nós não vemos com clareza aquilo que Deus pretende fazer, mas o que foi revelado é para nosso ensino, né? Realmente é um mistério o surgimento do mal no próprio coração de um anjo perfeito como Lúcifer, porque no céu não havia pecado. De onde ele conseguiu? Qual foi a influência que ele recebeu? Porque não havia influência má no céu. Aí que está o mistério, né? Um grande mistério. O próprio Lúcifer, ele não tinha noção sobre os resultados que o mal iria fazer em si mesmo, levando-o à ruína. Mas Deus sabia que a ordem do universo dependia da observância de sua lei. No dia em que essa lei fosse transgredida, seria uma tragédia. Não há nenhuma explicação lógica da razão para apresentar o pecado no anjo perfeito que permitiu que o orgulho e o ciúme, né, se desenvolvessem em seu coração. Lúcifer, um ser criado, desejou ser igual a Deus e queria que todos os habitantes dos mundos criados por Deus o adorassem e cumprissem todas as suas ordens. Ele se colocou no lugar de Deus, ele cobiçou o trono de Deus, e essa cobiça foi aumentando cada vez mais, né? Porque um mal chama outros males, né? E assim foi se desenvolvendo o pecado no coração de Lúcifer. Isso aí significa o quê? Usurpação, né? E para esse propósito ele começou a divulgar, veja bem, divulgar suas ideias em um novo governo. Quer dizer, as ideias de um novo governo, em oposição ao governo de Deus. Embora Deus tenha mostrado a sua paciência para com Lúcifer, para aquele anjo rebelde, né, ele não podia permitir, né, que esse anjo destruísse a paz no céu, por meio de sua rebelião. A tentativa de ser como Deus, né? Por questionar a autoridade de Deus, essa rebelião se alastrou, ganhando simpatizantes, resultando numa guerra declarada nos céus. Aí o conflito entre o bem e o mal começou, entre Cristo e Satanás. Aí o grande conflito entre Cristo e Satanás.
Os concílios celestiais, né, insistiram com Lúcifer para abandonar suas ideias e aceitar a autoridade divina, antes que fosse tarde demais. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade, né, e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Mas isso não adiantou, despertou ainda mais o espírito de resistência, né? O grande conflito, página 414, Ellen White, é escritor desse livro, né? E lá no livro de Apocalipse 12, versículo 4, acompanhe comigo aqui, e você chegará à compreensão dessa grande verdade, porque surgiu o mal do planeta Terra. A terça parte, veja bem, a terça parte das estrelas, né, foram arrastadas. Agora vamos ver aqui, ó. E a sua cauda, que está escrito no Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou a por si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Veja bem, a terça parte das estrelas são os anjos, que se uniram a Satanás. A cauda do dragão é a sua habilidade, né, para seduzir as pessoas. E ele seduziu ali os anjos, levando-os a fazer parte do seu exército, né? Esses simpatizantes, né, unidos a Satanás, tornaram o quê? Leais a Satanás. E assim surgiu a guerra no céu. Os anjos se separaram, um grupo decidiu ficar do lado de Deus e o outro do lado de Satanás, né? Antes era Lúcifer, né? Porque Deus não destruiu o diabo e todos os seus cooperadores nesse tempo. Olha, veja bem, se ele tivesse feito isso, o que os anjos e os habitantes de outros planetas iriam considerar sob o caráter de Deus? Será que eles iriam aceitá-lo como um Deus amoroso, um Deus de bondade, misericórdia? Ou esse caráter seria manchado por toda a eternidade? E esse anjo o serviria por medo e não pelo amor. E Deus não quer isso. Deus quer que nós o sirvamos de livre e espontânea vontade por amor. Se você desejar seguir os caminhos de Deus, você vai seguir. Se você não desejar, ele não vai forçar você. Isso se chama liberdade de escolha. Você tem o direito de escolher. Deus criou suas criaturas com esse direito. E ele é o quê? Ele é respeitado por todas as ordens celestiais. E Deus permitiu que o mal crescesse e amadurecesse. Então, por isso que o reinado de Satanás sobre a terra foi de miséria, violência e doenças e morte. Então, o universo contemplou essas coisas. Viu a diferença entre Deus e Satanás, o governo de Deus e o governo do diabo. Então, ali o universo pôde contemplar, os anjos de Deus pôde contemplar que Deus é amor e todos os seus planos é para o bem de suas criaturas. E Satanás não deseja o bem de ninguém, ele quer matar, roubar e destruir. O resultado da rebelião de Lúcifer no céu. Nós vemos no mundo que hoje é guerra em todos os países, tem alguns países tentando também entrar em conflito com outros países, e está por trás disso. As religiões se multiplicando de uma forma
a ensinar coisas erradas, né? Ensinar fábulas em lugar da verdade da palavra de Deus, e ele está por trás da mentira. Mas Deus é verdadeiro, Deus não é o criador do mal. Hoje nós temos no mundo violência, doenças e morte. Esse é o resultado do governo de Satanás. Ele usurpou o domínio que pertencia a Adão e Eva. Deus lhes deu essa autoridade para governar a terra, e ele então, por meio da astúcia e do engano, assumiu o governo do mundo, usurpou o governo do mundo. E agora Cristo, no porvir, vai recuperar novamente aquilo que Satanás roubou, né? Então, por isso que nós precisamos entender o plano de Deus, né? Como surgiu o mal nesse planeta. Aqui diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Ali diz que o homem e a mulher foi criado à imagem de Deus. Aqui diz assim, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí então Satanás levou o homem e a mulher e os seus descendentes a desobedecerem a Deus, o seu Criador. Daí, acompanhando a história da rebelião de Satanás e da expansão do mal nesse planeta, aí nós vemos aqui, que o segundo filho de Adão e Eva, Abel, né, foi assassinado pelo próprio irmão. Aí foi o primeiro assassinato. Já começou o mal começou a laçar cada vez mais, né? E por que aconteceu isso? Porque Caim era revoltado contra Deus. Caim não se submetia à vontade de Deus. O coração de Caim era mau, enquanto o coração de Abel era bondoso, era justo, temente a Deus e obedecia a Deus. Quando Abel ofereceu um sacrifício a Deus, levou o primeiro animal, né, ali do seu rebanho, uma ovelha, e apresentou a Deus em sacrifício. E Caim também levou uma oferta ao Senhor. Mas Deus agradou de Abel e de sua oferta. Mas a de Caim e da sua oferta, Deus não agradou. Então, não havia mal nenhum nessas ofertas. O mal estava em quem? No ofertante. Naquele que ofertou. Abel ofertou a Deus o que Deus pediu que ele fizesse, que era o cordeiro, que representava Jesus. Enquanto Caim ofereceu os frutos da terra. Havia algum mal nos frutos da terra? Não. Mas não foi o que Deus pediu. Quando Deus pede para você fazer algo, você tem que fazer o que Deus pede. Não é o melhor que você acha que deve fazer. Às vezes a gente erra nisso. Eu quero fazer o melhor, que eu acho que é certo. Mas às vezes o que você acha que é certo não é o que Deus agrada. Então nós temos que pensar nisso aí. Isso é que nós temos, que faz parte da adoração a Deus. A verdadeira adoração parte daquilo que Deus pede para você fazer. Aquilo que o Espírito Santo coloca na sua mente para fazer. Não é segundo a sua opinião, segundo a sua consciência. Não é assim. Deus, às vezes a consciência pode estar errada, né, nesse ponto aí. Está o quê? Deturpada nesse ponto, quanto à adoração a Deus. Veja bem, e Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Não foi aceito porque ele não ofertou o que Deus pediu para eles, né, que fizesse. Um ofertou de acordo com a vontade de Deus e o outro com a sua própria vontade, pela sua própria vontade, né? Interessante, alguns podem até contra-argumentar, pode dizer assim, mas
Se Abel ofereceu a ovelha e o carne ofertou os frutos da terra, Deus poderia ter aceitado, não tinha problema nenhum. O problema não estava nas ofertas, o problema estava em quem estava doando as ofertas. Deus não, você não vai comprar a sua salvação com dinheiro, com coisas. O que você precisa fazer é aceitar o plano de Deus na sua vida e não você criar um plano próprio para entrar no céu. Isso Deus não aceita. Então, você tem que acompanhar o plano da salvação. Deus tem um plano da redenção, você tem que acompanhar esse plano. E ele foi o que? Mostrado por meio de Jesus, por meio do ministério de Jesus, né? E assim esse plano é um plano que nos restaura novamente. Deus quer nos restaurar a imagem e a semelhança do primeiro casal lá no Éden. Que eles foram criados à semelhança e imagem de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus quer fazer isso conosco, que nós nos tornemos novamente aquilo que eles foram antes do pecado, né? E assim, se nós permitirmos que isso aconteça, o Senhor vai fazer em nossa vida, né? E assim o mal se espalhou, como erva daninha. Chegou ao ponto de Deus dizer, basta, né? Basta. Gênesis 6, versículos 5 a 6 e o verso 13. Lá diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não havia uma melhora, o mal só aumentava, né? Continuamente, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver criado o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então disse Deus a Noé. Noé foi um homem que achou graça aos olhos de Deus, porque Deus, olhando para Noé, viu que Noé se encaixava nesse plano de Deus. Falou assim, olha, dentre todos os demais, esse aí é o que mais se encaixa. Noé foi considerado justo aos olhos de Deus. E Noé achou graça aos olhos de Deus, né? E Deus então passou as informações para Noé. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus disse para Noé a solução para o problema. Agora Deus apresenta uma solução para o problema, não só para Noé e sua família, mas para aqueles que aceitarem o plano de Deus, né? Se aceitasse a mensagem do dilúvio, né? Então diz aqui, ó, faz para ti uma arca da madeira de cipreste, farás compartimento na arca e a calafetarás por dentro e por fora, com betume, né? Verso 14. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aconteceu, né, que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, né? E até a ave dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com eles estavam. Esses entraram na arca. E Gênesis 7, 23, que é a família de Noé, um total de 8 pessoas, a família de Noé. Mas e as outras pessoas, os antediluvianos? Essas pessoas que não faziam parte da família de Noé, foram pregado o evangelho para eles ali. Noé pregou 120 anos, né, para aquele povo, e aquele povo zombava de Noé, falava que Noé era um alarmista. Aí estão
um alarmista, porque nunca choveu na terra, que a terra era regada por orvalho. Vinha aquele vapor da terra e irrigava a terra. Nunca tinha chovido na terra. Então eles começaram a zombar, porque nunca tinha acontecido isso. Então, lhes faltaram o quê? Fé. Não aceitaram a mensagem que não é pregada para eles. E veio o dilúvio e levou a todos, né? A geração pós-dilúvio permitiu que o mal ganhasse fôlego, né? Isso foi depois do dilúvio, né? As famílias dos filhos de Noé se multiplicou, tornando-se nações. Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear. Veja bem, mesmo depois do dilúvio, a semente do mal ainda estava no coração ali de alguns dos filhos de Noé, né? E aqui foi multiplicando, né? Foi multiplicando uma forma que o mal tornou a lastrar de novo, né? Porque quando você vai fazer uma limpeza no seu terreno, uma capina, né? Alguém, quando você não faz, mas você paga alguém para fazer, então o que acontece? Você retira todo o mato, mas existe um certo arbusto que ele não morre com facilidade. Então, se você o arranca, ele brota de novo. Eu tenho essa experiência, que eu tenho uma chácara, então eu tenho passado por esse problema. Então, tem coisa que não é difícil morrer. Então, o mal não morreu ali. Depois de Noé, ele multiplicou. E veja bem, então eles acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cuja altura toque nos céus. E estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo 2 a 4. O plano de Deus que eles espalhasse sobre a terra, né? Se multiplicasse e enchesse a terra. Mas alguns, quando saíram lá de Ararat, onde ficou a Arca de Noé, eles começaram a espalhar naquela região ali, e ali as nações começaram, vinda de Noé, a descendência posterior, né, começaram a espalhar. Aí alguém dessa descendência falou assim: olha, nós vamos edificar uma torre, né? E Nimrod, então, teve essa ideia, que era muito inteligente, é claro. Então ele falou assim: vamos queimar tijolos, então vamos fazer uma grande torre para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra, contrariando a vontade de Deus. Ele já começou por aí, né? Contrariando a Deus. Então lá em Gênesis 11, versículo 2 a 4. Nimrod, o filho de Cush, foi o precursor, né, dos edificadores de cidades. As primeiras cidades aí, que se tem notícia, né, na Bíblia, foi fundada nessa ocasião, né, pelo filho de Cush, né, Nimrod. Ele fundou várias cidades e também reinos, né? E aí marca o começo, né, da procura do homem pós-diluviano por domínio e autonomia contra Deus. Bíblia de Genebra, né? É a fonte dessa informação. Os moradores da planície de Sinear não criam no conserto de Deus, de que não trariam dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam até a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. É o que acontece hoje. Acontece algumas tragédias, o povo fala assim: não, isso aí Aí entra a ciência, né? Não, isso aqui é causa natural, aquela coisa, mas por trás disso tem o quê? Tem fenômenos por trás disso que envolve Satanás. Satanás está o quê? Mexendo na natureza, fazendo com que a natureza se revolta contra os homens, né?
coloca na mente dos homens que eles têm também que destruir a natureza para fim de ganhar dinheiro também, e assim então o mal vai se alastrando cada vez mais, porque o mal é uma semente, que se a pessoa não arrancar, não matar essa semente, isso aí vai produzir, vai germinar e produzir frutos, né? Frutos maus. Então aí nós vemos que outros criam que é um ser supremo e que fora ele que quer destruir o mundo, antediluviano, né? E seu coração, como de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser, porque ele acreditava que Deus é mau. Segundo esse pensamento, havia grupos, né? Uns acreditavam que Deus não existe, né? Já o ateísmo já começou ali, né? Não existe, e outros acreditavam que existia um ser supremo, porém mau, que matou os seus antepassados e poderia fazê-lo de novo, enviar outro dilúvio. Construindo essa torre, estariam livres dessas situações, né? E assim eles estavam em rebelião contra Deus, porque Deus tinha feito um concerto com Noé que não iria mais destruir a terra com o dilúvio. E essas pessoas estavam desacreditando a Deus, dizendo que Deus é mentiroso, né? Então aí já começou outra rebelião aqui contra o Criador do universo. E essa construção da torre era garantir sua segurança mesmo, a segurança, né? Em caso de um posterior dilúvio. Patriarcas e Profetas, capítulo 10, a Torre de Babel. Então nós vamos, é a fonte desse assunto aqui, né? Uma parte dessa torre era a moradia dos construtores. E havia compartimento para os ídolos. Ali havia uma parte para os nobres, aquelas pessoas nobres, os construtores que estavam ali, os engenheiros, né, que estavam nessa construção da torre, né? Aqueles que elaboraram essa construção, e havia também um compartimento para os ídolos. Era um local onde eles prestavam culto a esses ídolos, porque eles já tinham deixado a direção de Deus, já não seguiam mais a direção divina, né? Deus desceu para ver a torre que os homens edificavam e confundiu a língua deles, né? Até aquele tempo, todos os homens falaram a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a fala uns dos outros, uniram-se em grupos. E aqueles que se uniram em grupos, separavam dos demais grupos. Então, aqueles foram para o seu local, escolheram um local para morar, uma outra região. E assim, vários grupos se separaram e assim espalharam por toda a terra. Aí é o início, então, de outras nações que se desenvolveram depois, né? Alguns foram para um lado e outros para o outro. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 8. Patriarcas e Profetas, capítulo 10. Assim foi frustrado o plano da maldade humana por algum tempo, mas a porta do mal ainda estava aberta. A porta que Deus queria que nunca fosse aberta, é essa porta aí. Mas quem foi o culpado disso, né? Dessa porta ser aberta? Primeiro Satanás abriu a porta no céu para o mal entrar no seu coração. Depois foi Adão e Eva, né? Permitiu que a porta fosse aberta. Essa porta devia estar trancada. Se essa porta continuasse trancada, só Deus saberia o que está lá dentro. Por isso que Deus não queria que isso fosse revelada no momento, né? Tinha o seu tempo certo para Deus revelar isso aí, mas não no momento, né? E eles precipitaram e abriram a porta da maldade, né? E aí o que aconteceu? Uma vez que a porta foi aberta, Deus também abriu uma outra porta. Essa porta aí é boa, é a porta da graça. Então, todas as pessoas que tenha um mal no coração, esse mal pode ser erradicado do coração por meio de Jesus Cristo. Deus resolveu salvar o homem da morte eterna, desse grande inimigo que é a morte.
E também deu poder para vencer o príncipe das trevas, que é Satanás também, né? O grande inimigo de todos nós, né? De Deus e de todos nós. Então, e assim aqui, se Adão e Eva não tivessem abrido a porta, não haveria sofrimentos, aflições, doenças e morte. O mundo seria uma bênção, uma maravilha, né? E como era no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, eis que tudo é muito bom. E agora você vê lugares que é completamente desigual. Você vê destruições, você vê coisas bonitas, sim, na terra ainda, mas você vê coisas ruins também, né? Pessoas tentando destruir outras nações, né? Uma nação tentando destruir a outra, como está acontecendo nos nossos dias, né? Lá ali no caso, ali, o conflito entre Israel e Hamas, entre a Rússia e a Ucrânia, e sempre houve guerra, né? Então a paz foi retirada do nosso planeta. E Deus quer restituir outra vez essa paz no planeta. Então por isso que o mal tem que ser erradicado do planeta. E quem vai fazer isso? É Deus, né, que vai fazer isso aí. Então, olha, lá em Romanos 3:23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Isso aí é uma realidade que nós estamos vendo, né? Agora em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né? E a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Então, não existe ninguém nessa terra que não tenha pecado. E o pecado se alastrou. Então, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Mas nós não somos, nós não devemos ser escravos do pecado. Nós temos que nos afastar do pecado. Mas como fazer isso? Por meio de Jesus. O Espírito Santo nos dá poder para vencermos a nossa natureza pecaminosa. Mas a parte boa é a esperança que temos garantida por Cristo no Apocalipse e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Aleluia. Né? Glória a Deus por isso. São passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. E assim, queridos, o mal deixará de existir. Você não diz amém? Amém, graças a Deus por isso. Deus seja louvado, né? Então aí o mal deixará de existir. Quando Satanás e todos os seus aliados forem destruídos no lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 9 a 10, a paz voltará novamente a reinar no universo. E tudo voltará a ser como era antes do pecado. Tudo que Satanás roubou, Deus recuperará de novo. O homem perdeu o paraíso, ele vai receber de volta aquilo que ele perdeu. Ele não pôde mais se alimentar da árvore da vida, mas lá no livro do Apocalipse diz que ele voltará a se alimentar da árvore da vida, né? A árvore que perpetua a vida, né? Se o homem tivesse comido desse fruto, ele seria pecadores eternamente. E o mundo seria mergulhado na miséria eternamente. Imagine pecadores eternos. Isso faz parte do amor de Deus, né? De não permitir que o mal seja eterno. Então o mal não será eterno, ele vai ser exterminado para sempre, né? E ao vencedor receberá todas as bênçãos que Deus promete. E todos que se uniram a Cristo serão vencedores. Se você está unido a Cristo, você será um vencedor, sem dúvida. Mas depende de você. Se você der um passo para aceitar o Salvador neste momento, você vai ser vencedor. Mesmo que você tenha passado todas as aflições,
passado por vários problemas, porque o mal está aí ainda reinando. Mas Deus, ele vai te ajudar a vencer as suas provas, as suas aflições, os seus sofrimentos. Ele vai te dar poder para vencê-los. Se é isso que você quer, então dê um passo para Jesus. É melhor você vencer ao lado de Jesus os seus problemas ou ter que lutar sozinho para vencê-los. A escolha é sua, porque Deus dá o livre-arbítrio. Eu me apegaria a Deus, porque mesmo eu sofrendo ao lado de Deus, vale muito mais do que eu sofrer sozinho. Né? Porque Deus vai me dar o lenitivo, vai me dar aquilo que eu necessito e eu vou ter força para vencer. De acordo com a vontade dele, ele vai agir. Está entendendo? Basta você crer. Você precisa acreditar que não é um Deus fraco, mas é um Deus forte. Né? Então, você sabendo disso, o que você vai fazer? Se você gostou dessa mensagem, né? Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar ela com as outras pessoas. Diga para eles que há uma esperança. Quando alguém disser para você, por que Deus permitiu o mal, ou você não, que Deus não destruiu Satanás, é pela razão que ele não destruiu nós, quando nós pecamos. Porque ele nos deu a oportunidade para saber que a nossa decisão foi má. E se nós não voltarmos para o braço dele, nós vamos pagar as consequências, porque todo mal tem as suas consequências. Então, se você ouvir essas palavras, alguém dizia assim que porque Deus não destruiu Satanás, mas ele devia destruir nós também. E ele não o fez. Por que ele não fez? Porque Deus é um Deus de amor. Mas é de justiça também. Vai chegar um tempo que ele vai fazendo apelo ao coração para você deixar o mal, e você se apega ao mal, então você vai ser julgado e condenado ao mal, porque o mal que você praticou. Porque lá não existe aquele jeitinho, quer o galho aí, porque eu errei, mas né, aceita a propina aí, eu quero condenar fulano. Não. Deus é justo, ele vai julgar de acordo com a reta justiça. Se você cometeu coisa errada e se arrependeu, você está limpo diante do tribunal. Mas se você não se arrependeu, se nós não nos arrependermos antes, nós seremos certamente condenados nesse tribunal. Então, por isso, Deus nos dá essa oportunidade. Isso faz parte do amor dele. O mundo é mau, mas Deus é bom. E você não precisa ser uma pessoa má por causa disso. Porque existem influências negativas em sua volta, você não precisa receber essas influências negativas. Pratique o bem. Aí você vai dar um tapa na cara do inimigo. Quando você começar a praticar o bem, fazer as coisas certas, Deus vai aceitar com certeza. Porque Deus é justiça. As suas ações são justas, né? Então é aí que entra a sua decisão. Se você aceitar o Senhor, você vai viver por toda a eternidade. E assim, eu digo para você, não se esqueça de inscrever no canal. Porque você se inscrevendo no canal, você estará não só ajudando a mim, mas ajudando a várias pessoas que necessitam conhecer o amor de Deus. Você estará ajudando a pregar, a divulgar o reino de Deus também. Se é isso que você quer, então você inscreva no canal para que o canal cresça e as pessoas vejam que Cristo tem um plano para a vida delas. Não é para a honra e glória minha, não, para que o Evangelho seja divulgado, né? E aí o mundo vai encher de coisas boas, né? De soluções para problemas. O Evangelho é o poder de Deus para o quê? Para a salvação de todos aqueles que creem. Então, se você crê, você vai divulgar a sua crença a outras pessoas. E eles vão, então, ser encaminhados por meio do Espírito Santo até Deus, e Deus vai salvá-los. Está entendendo? Então, por isso que é bom você se inscrever no canal, né? Dizer ali, eu gostei ali do assunto, clicar ali no joinha, ativar o sininho e com a colaboração de vocês, nós vamos conseguindo, né, falar do amor de Deus. Enquanto no mundo fala de tudo, né, fala de ódio, o mundo inveja, divulga inveja, egoísmo e tudo, você está divulgando o amor.
Porque só o amor atrai amor. Se você não fizer isso, Satanás vai plantar semente dele. E você não quer isso. Você tem sua família, né? Se você tiver filho, você quer que seus filhos cresçam no caminho do Senhor, guardando os mandamentos de Deus. Você não quer que seu lar seja destruído. Então, procura o caminho certo, segue a Jesus. Então, se você deseja fazer isso, eu agradeço a você e em brevemente você terá outros vídeos. Aliás, até tem outros vídeos que eu quero que você assista, se você quiser, claro, que fala sobre o quê? A guerra dos céus, né? Nós tem lá também sobre a armadura de Deus, também são vários vídeos. Você precisa da armadura de Deus para vencer a maldade desse mundo. Então, ali é uma série de ensinamentos que você vai se envolver nesse ensinamento ao ponto de você conhecer toda a vontade de Deus. Deus te abençoe. Até lá.